Oi, gente, que Deus abençoe a todos aí, povo santo. Eu vou deixar aqui um áudio de um testemunho de uma inscrita. Essa aqui foi uma live, tem a live completa no canal, só que eu tô colocando aqui só as partes da fala dela, viu, gente? Então, quando vocês verem algum corte aí, é porque eu cortei a minha fala, mas é um áudio de uma inscrita, o que foi que ela passou nesses canais e com certa missionária que tem um canal aqui na plataforma. Então, espero que vocês fiquem aí com o áudio. O nome dela é Jamile. Que Deus te abençoe, tire suas conclusões. Se você está passando por isso, abra seu olho, medite na palavra de Deus, que Deus é maravilhoso, certo? Então, vou deixar vocês aí com o áudio e o forte testemunho da Jamile. Oi, eu me chamo Jamile. Quero estar aqui relatando acerca do que eu passei algum tempo atrás, concernente a alguns canais de sã doutrina, né? De usos e costumes. Eu quero estar falando, né? Primeiramente de um canal, né? Não vou estar aqui citando o nome do canal, né? Foi um dos primeiros canais que eu conheci praticamente, né? A qual eu peguei o contato no YouTube e entrei em contato com essa pessoa, né? É um irmão do YouTube, irmã Kátia, porém eu não vou citar o nome dele, né? Para que o canal dele não venha crescer, porque ele é um canal de poucos inscritos, né? Pouco mais que 200 inscritos. Então é um canal muito pequeno. Porém, quando eu comecei, né, na minha fé, há 7 anos atrás, eu congregava, né, em uma igreja aqui, na Assembleia de Deus. E bem sabemos, né, que a Assembleia de Deus era uma igreja muito rígida. Porém, já não era aquelas coisas muito rígidas, né, como antigamente. Como minha avó falava, né, e como eu vi alguns comentários sobre a Assembleia de Deus. Então, a minha vida, né, ali, minha vida cristã com Cristo, né, pela misericórdia do Senhor, era muito boa, sabe? Eu vivia ali dentro da palavra, né, cada dia mais aprendendo, uma alegria, né, aquela felicidade, aonde também o meu esposo, ele estava também me acompanhando, né? Ele não era evangélico e ele estava me acompanhando nos cultos, né? Ando na igreja, estava indo comigo todos os cultos que eu iria, ele estava. Porém, chegou um tempo que eu comecei a conhecer alguns canais, né, no YouTube de sã doutrina, e um dos primeiros canais é o desse irmão que eu citei primeiro, né? Não vou estar citando o nome dele, não vou estar falando o nome do canal, mas é um canal pequeno, né, que prega sã doutrina. Então eu vi o canal desse irmão, né, vi que ele também era casado, e ali eu peguei o número dele, porque ele sempre nos vídeos que ele colocava, ele deixava abaixo, né, na descrição dos vídeos, o número do WhatsApp dele, né, dele e da esposa, para quem quisesse entrar em contato com ele, né? E ali eu vi e senti interesse, né? E entrei ali e comecei a ver as pregações dele, vi que ele estava pregando sobre, né, essa sã doutrina aí, entre aspas, né? E começou a falar muito do missionário Davi Miranda, né? E ali eu comecei a sentir interesse, né, em estar vendo aquilo, e aquilo ali começou a entrar na minha mente. Então eu entrei em contato, peguei aquele número, entrei em contato com esse irmão. Né? A princípio ele me recebeu muito bem, né? Me recebeu muito bem, conversou muito comigo, a esposa dele também, né? Não foi nada escondido, a esposa dele sabia que a gente estava conversando, né? Eu estava pedindo, tomando alguns conselhos, porque segundo ele havia o que? Já tinha 17 anos, né, que ele estava no evangelho, e para mim uma pessoa só era crente, né? Só era cristã mesmo, só era serva de Deus se a pessoa tivesse aí mais ou menos uns 15 anos de crente, né? Para mim,
a fé em Cristo estava na quantidade, né, de tempo que a pessoa estava ali dentro da igreja, né, e não no caráter. Então eu comecei a pedir conselho a esse irmão e ele, juntamente com a esposa dele, me aconselharam. Ele perguntou o meu nome, a minha idade, perguntou se era casada, né? E eu fui dando as respostas a ele, né? Assim, e ele começou a entrar em assuntos, porém, nada que fosse invasivo, né? Nada que invadisse a minha privacidade. E ali nós fomos conversando, e ele foi falando, foi passando acerca de algumas coisas de doutrina, né? O que era lícito para era. Depois de mais ou menos uns 8 meses a gente conversando, eu vim descobrir, né? Ele mesmo me falou que ele estava passando por uma luta dentro de casa por conta da doutrina, né? Que eles pregam essa tal dessa sã doutrina aí, né? Que eu conheci uma pessoa só era crente, né? Só comecei a pedir conselho a esse irmão e ele, juntamente com a esposa dele, me aconselharam, né? Aí eu comecei, ele perguntou o meu nome, a minha idade, perguntou se era casada, né? E eu fui dando as respostas a ele, né? Assim, e ele começou a entrar em assuntos, porém, nada que fosse invasivo, né? Nada que invadisse a minha privacidade. E ali nós somos. Ele foi falando, foi passando acerca de algumas coisas de doutrina, né? O que era lícito para a mulher, o que não era. Depois de mais ou menos uns 8 meses a gente conversando, eu vim descobrir, né? Ele mesmo me falou que ele estava passando por uma luta dentro de casa por conta da doutrina, né? Que eles pregam, essa tal dessa sã doutrina aí, né? Essa doutrina perturbada aí que eles pregam. E esse irmão, ele tinha comentado comigo, tinha falado que ele estava passando por luta, né? Já tinha há 1 ano e meio, né? E eu não sabia, ele conversou comigo, a esposa dele a princípio, porém eles não demonstraram, né? Que estava passando por isso. Depois de 8 meses que a gente estava conversando, foi que ele veio me falar que essa luta dele já durava mais de 1 ano. Então a gente foi conversando, né? E ele foi falando para mim que essa luta era por conta da doutrina, porque ele estava fazendo a obra missionária, ele queria pregar a palavra, ele não ia abrir mão, né, de fazer a obra de Deus por conta dela. E estava tendo muitas discussões dentro do lar, a qual a mesma não estava mais querendo ter nada, né, de esposa, né, que a irmã me entende. Então ele começou a conversar, né, e começou a dar, a princípio ele dava conselhos bons. Aí depois ele me perguntou se meu esposo ele era crente ou se era ímpio, né? Ele que meu esposo era ímpio. Meu esposo ele não era cristão, mas ele ia para a igreja comigo. Aí o conselho dele, que era para mim orar, ele falou: "Irmã, então você ore, né? Você busque pelo seu esposo que Deus vai salvar ele." Só que a gente foi conversando, fomos conversando e chegou um tempo a qual o conselho dele já começou a mudar. Conforme ele estava passando a luta dentro do lar dele, segundo ele falava, né, não só para mim, mas muitos irmãos, né, inclusive a Fernanda, né, lá do canal lá, né, conhecida por Motoca aí, né, da banana, inclusive ela mantinha um contato com ele, né, e eles conversavam. E assim, pelo que ele foi falando, ela, né, e muitas outras irmãs sempre entravam em contato com ele falando acerca da luta que passava dentro de casa. E a conversa: mas eu tive percebendo, Jamile, né, que pra gente amar o nosso próximo, a gente tem que se amar primeiro, né? E ali ele começou a dar alguns conselhos errados para mim, né? Ele já começou saindo daquilo que ele pregava, né? Então, o errado para ele começou a ser certo, mas ele sempre estava lá no YouTube pregando e muitas coisas aí, né? Eu vou falar aqui com todo respeito, né? Eu não sei se vai ter criança ouvindo, ou até mesmo algumas pessoas que podem ouvir esse áudio. Ele pregava que o sexo, né, oral e anal era pecado e que quem fizesse isso ia para o inferno, né, que quem fizesse isso, né, estava possuído aí pelo demônio da pombagira, segundo eles,
Mas quando ele pegava o celular e conversava comigo e com algumas irmãs, segundo ele falava que entre quatro paredes o casal pode tudo. Sã Inclusive, ele doutrina. até tinha falado pra mim, né, que se eu quisesse ganhar meu esposo pra Jesus, que eu tinha que ser submissa ao meu esposo, fazer tudo que o meu esposo quisesse para que eu viesse ganhar ele pra Jesus, né? Porém, depois ele veio dando alguns conselhos, né, de que eu tinha que botar meu esposo contra a parede e que era pra mim fazer com que meu esposo viesse escolher entre eu, né, ou entre a bebida, né? E ele começou ali a lançar um monte de palavra de maldição na minha vida, começou a falar, né, que Deus não estava no meu casamento, que eu era, me chamou até aí de uma palavra forte, né? Me chamou de me chamou de vaca, né? Falou que eu deveria tomar posição de mulher de Deus, né? E colocar meu esposo contra a parede e exigir dele uma decisão. Ou ele servir a Cristo junto comigo, ou eu iria donar o meu lar para servir a Cristo. E esse irmão, o que me surpreendeu é que ele estava conversando comigo e ele falou, eu tenho algo para te falar. Eu falei, então pode falar. E ele falou que estava orando a Deus para que Deus viesse matar o meu marido e matar a esposa dele. Tá vendo? Ele falou que estava orando Sã a Deus doutrina. para que Deus viesse tirar o meu esposo do meu caminho e a esposa do caminho dele, né? Porque eu tinha uma obra missionária e que Deus tinha uma obra missionária na minha vida e que Deus iria, né, tirar o meu esposo e que a gente ter nos conhecido através do canal do YouTube, né, que Deus tinha colocado ele no meu caminho para me aconselhar, né, e que era de Deus a gente ter se conhecido para a gente conversar, que ele teve uma química muito forte comigo e que era pra gente Química. ali, né, conversar e a gente entrar em um acordo. E esse irmão, ele queria que eu largasse, né, abandonasse o meu lar, fosse viver com ele, né, que eu tinha que viver do lado de um homem de Deus e não de uma catralha, né, que ele tá falando isso com o meu esposo, né, que eu deveria largar o meu esposo, que meu esposo não valia nada, não me dava valor, né, enfim, muitas coisas aqui ele falou que são muito pesadas que eu não vou falar, que eu era, me chamou até aí de uma palavra forte, né, me chamou de matar a esposa dele. Ele falou que estava orando, tinha uma obra missionária e que Deus tinha uma obra missionária na minha vida e que Deus iria, né, tirar o meu esposo e que a gente ter nos conhecido através e que era de Deus a gente ter se conhecido para a gente conversar, que ele teve uma química muito forte comigo e que era pra gente ali, né, conversar e a gente entrar em um acordo. E esse irmão, ele queria que eu largasse, né, abandonasse o meu lar, fosse viver com ele, né, que eu tinha que viver do lado de um homem de Deus e não de uma catralha, né, que ele tá falando isso com o meu esposo, né, que eu deveria largar o meu esposo, que meu esposo não valia nada, não me dava valor, né, enfim, muitas coisas aqui ele falou que são muito pesadas que eu não vou falar, né, ele também xingava a esposa dele de tudo quanto era nome. Depois, né, de muito tempo a gente conversando, eu falei pra ele que eu não queria mais essa conversa, porque o fato de eu ter entrado em contato com ele não significava, né, que era liberdade para ele entrar na minha vida íntima, na minha vida pessoal com meu esposo. E ali ele se afastava, depois ele voltava de novo com alguns conselhos, com uma palavra, mas depois esse irmão começava a falar muitas outras coisas, né? E eu não vou mentir, irmã Kátia, pelo casamento dele, realmente a esposa dele não queria mais nada com ele. E esse irmão, ele se relacionou com várias pessoas para ver se dava certo o casamento, né? Para ver se dava certo aí, se a esposa iria voltar com ele. A esposa não voltou com ele, então ele tentou com uma, tentou com outra, não deu certo. E aí esse cidadão começou a ficar cantando as irmãs pelo WhatsApp delas, né? Até que eu saí, né? Falei com ele para ele parar de me mandar mensagem, bloqueei ele, né? Infelizmente eu apaguei as conversas, não era para mim ter apagado, né? Mas eu não sabia que ele ia estar gravando esse áudio, mas por prevenção eu acabei apagando as conversas, né? Mas tá aqui, eu deixo o meu relato, né? Quem quiser acreditar, acredita, mas foi o que eu passei nesse canal, né? Só foi um resuminho aqui do que eu passei com ele, né?
Então eu digo, é mais um hipócrita que não prega, não vive o que prega, né? Na frente das câmeras é uma coisa, por detrás é outra. Inclusive, ele apoia muito o pastor Júlio César, né? A qual foi outro também que foi desmascarado, né? Cerca de 3 anos e meio atrás eu conheci também, né? O pastor Junal, né? E comecei ali a pegar daquela doutrina, né? E ali eu fui assistindo aqueles ensinamentos, né? E vi aqueles negócios lá de arrebatamento. Encontrei, né, uma irmã, canal também, que eu também não vou citar o nome, e ali exporam, né, o áudio dessa irmã sendo ameaçada por esse pastor do Batom, né? Por esse pastor aí do Batom. E eu peguei o número dela, entrei em contato com essa irmã, né? E falei, perguntei a ela acerca do arrebatamento que ela tinha tido, a qual eu vi ali, né? Presta atenção. No YouTube, a qual o pastor Júlio César dava ordem ao anjo, entre aspas, para que pegasse aquela irmã, arrebatasse ela até o inferno, né? E mostrasse ali para ela o que aconteceria com as mulheres vaidosas, né? Com as mulheres vaidosas, segundo eles. E aí eu vou estar aqui também relatando, né, a experiência que eu tive, a qual me deixou perturbada. Trouxe muita luta para dentro do meu lar e a qual eu entrei em depressão, que eu só não fiquei maluca da cabeça, porque Deus foi maior na minha vida. E graças também, irmã Kátia, ao seu canal, né? Eu já falei sobre o rapaz, né? Que eu não iria citar o nome dele nem o nome do canal, né? A qual falou sobre essa doutrina aí, né? Que entrou e falou um monte de pornografia para mim, um monte de coisas, né? E eu vi o canal de uma missionária, né? Chamada Nathalie, do canal Santidade ao Senhor. Então eu fui olhando alguns vídeos, inclusive alguns vídeos de ensino dela eu gostei muito, né? Foram vídeos que me edificaram. Ela tinha um vídeo bom mesmo. Como revestir as armaduras de Deus, né? Como se revestir das armaduras de Deus, acerca né? Acerca de muitos assuntos que realmente ela pregava dentro da palavra. Porém, teve alguns vídeos que eu fui olhando, observando, né? A qual ela fala sobre o cabelo dela, né? A qual a mesma falou que Deus falou que não era para ela tirar nem as pontas mais do cabelo dela, que através do cabelo dela Deus iria que Deus tinha ungido o cabelo dela, né? Que o cabelo dela iria expulsar demônios de pessoas, né? E que pessoas iriam ser curadas através do cabelo dela, só de pegar no cabelo dela. Então aquilo foi me chamando a atenção, né? E ali eu lembro que essa missionária, ela tinha muitas experiências, né? De céu e inferno, e todas elas eu fui vendo. Porém, ela começou a abrir também lives, né? Era uma pessoa que ela dava muita atenção aos inscritos. E essa missionária, ela abriu uma live, né? Eu me recordo até hoje, a qual ela o nome da live era Tirando Dúvidas, né? Acerca da doutrina para mulheres. Então, essa missionária, ela começou ali a abrir lives, né, a dar conselho a mulheres. E ela estava dando alguns conselhos, né? Algumas pessoas fizeram perguntas como, missionária, posso depilar? Missionária, isso, aquilo? Aí ela entrou, né, e foi respondendo ali. Depois ela fez um vídeo específico e no canal. Depilação é pecado? Está no tema do vídeo. Aí eu entrei nesse vídeo e ela falou, né, que segundo ela lê um versículo lá, né, onde fala em Eclesiastes, não sei se é Eclesiastes 4, não me recordo. Eu sei que foi o livro de Eclesiastes, onde fala que nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado, alguma coisa assim, né? E tudo que Deus fez durará eternamente. Então, ela pegou esse versículo dizendo que Deus tinha dado para ela, né, que Deus tinha falado com ela, que ele não se agradava, né, de depilação. E ela falou que o pelo das pernas era pecado depilar,
as partes íntimas era pecado, né? E nesse vídeo eu percebi uma certa contradição, a qual ela falou assim: então, irmãs, mas o Senhor, ele fala, né? Ele falou para mim que depilar as pernas é pecado, que ele não se agrada, parte íntima também. E sobre as axilas, pelo que o Senhor falou comigo, segundo ela falando, né? As axilas, segundo que o Senhor falou comigo, não raspe, tá? Apara. E ali ela começou a falar, dando essa doutrina, dando essa doutrina. E ali começou a perturbação na minha mente, né? Aí ali eu já comecei a pegar esse jugo e colocar em cima de mim. Aí eu entrei em contato, né? Vi ali o contato dela. Entrei em contato, fiz umas perguntas, né? No WhatsApp. Porém, ela não era de responder muito no WhatsApp, porque chegou um tempo que ela falou que Deus não se agradava do WhatsApp e baixou o Telegram. E ali ela falou assim: irmã, vou abrir uma live específica, acompanha. Aí eu fui e acompanhei. Nessa live, tanto eu quanto outras irmãs, né? Começamos a entrar em perguntas, falando acerca de roupas, e ela começou a falar que Deus não se agradava, né? Das irmãs que tinha... que era para pegar todo tipo de sandália, de salto. Poderia ser de 1 centímetro. Era para pegar e jogar fora, né? E ela começou também a falar que as irmãs que tivessem secador e chapinha, pegassem e jogassem fora. E ali eu entrei numa pergunta e perguntei a ela, né? Fui no privado, perguntei: ô irmã, eu tenho aqui uma sandália, né, que meu esposo comprou pra gente se casar, né? Porque até então eu e meu esposo a gente só morava junto, né? Isso em 2018. E aí nós conversamos, né? E graças a Deus a gente decidimos casar mesmo no cartório, né? Nós já éramos casados, mas a gente só decidimos ali assinar os papéis, né? E ela começou a falar, ela falou: olha, minha irmã, você tem que estar preparada, porque pode ser no seu casamento, no cartório, pode ser o que for. A irmã tem que ir de sapatilha ou tem que ir de rasteirinha. Eu tava com a sandália do casamento e eu, quando fui casar, eu casei, né, com essa sandália que meu esposo tinha comprado, né, muito bonita por sinal, nada exagerado. A sandália tinha uns 4 centímetros de altura. E ali ela falou que eu jogasse fora, né. Eu cuidava muito do meu cabelo, usava maquiagem, porém tudo fraquinha, né, tudo com ordem e decência. Ela falou que era para mim pegar secador e chapinha e jogar fora, que Deus não se agradava, que eu iria para o inferno. Então eu comecei a assistir os vídeos dessa mulher, né? Ela falou que era para mim pegar baby doll, camisola, tudo que fosse vulgar, tudo que fosse acima do joelho, tudo que não fosse conveniente a uma serva de Deus, né? E perfume caro, joguei fora. Peguei 4 sandálias de salto alto que eu tinha, gente. Salto, porém salto baixinhos, irmã Kátia. De 3, 4 centímetros no mínimo, joguei fora. Nem doar eu doei, porque ela falou que não era para doar, porque o que não servia para mim não servia para os outros. Peguei flores artificiais que me enfeitar a casa, joguei fora, né? Peguei roupas minhas, né? Roupas de eu usar dentro de casa. Joguei fora. Tá vendo? Peguei baby doll, camisolas, né? Peças íntimas. Joguei tudo fora. Meu esposo começou a observar e parou de ir para a igreja comigo. Tá vendo? Né? E aí começou a minha luta depois que eu comecei a assistir os vídeos dessa mulher. A luta começou a vir para minha vida, daí começou o inferno na minha vida. Comecei a ver demônio em tudo. Comecei a dormir de noite, comecei a sonhar com demônios. Tá vendo? Né? Comecei a sonhar que eu estava indo para o inferno. Né? Realmente eu tive uma experiência, né, que eu não vou dizer que foi Deus que me deu, mas eu creio que por tanta coisa que eu botei na minha cabeça, Claro, né, tá a minha mente projetou aquilo e eu fui no inferno, né, na minha mente, né, se é que a irmã me entende. E ali eu lembro que eu tava fui dormir, quando pensei que não, eu caí,
num buraco, fui descendo. Então aquilo dali pra mim era uma experiência que Deus tinha me dado, de que aquela missionária, tudo que ela falava vinha da parte dele, né? E ali começou a perturbação na minha mente. Comecei a pegar tudo e jogar fora. Peguei camisa de caveira do meu esposo e joguei fora, né? E meu esposo foi ali dando falta das coisas e eu escondendo dele. E meu esposo perguntou assim: minha filha, cadê o secador e a chapinha que eu te dei? Falei: joguei fora porque Deus falou que não me quer mais com esse tipo de coisa que é da pombagira. Comecei a falar isso pro meu esposo. Nem falei que foi essa missionária que tinha falado isso pra mim. Comecei a falar que foi Deus que falou. Você tá vendo aí? Tá vendo? Eles não falam que foi, como é que chama? A pessoa, muitos quando tá assim, aí começa a dizer que foi Deus, porque sabe que se disser, não foi fulano que me falou, aí pronto, aí falando assim, botando o nome de Deus, cria impacto. Você entendeu? É igual que eles fazem. Não, Deus me revelou, porque dizendo Deus me revelou, aí a pessoa, os incautos ficam com temor, achando que foi Deus, mas não foi. Comecei a achar que Deus estava falando comigo, quando na verdade não era Deus. Peguei o alicate de unha, joguei fora. Brincadeira? Parei de limpar minhas unhas, parei. Comecei a pegar Presto Barba, jogar fora. Comecei a ficar com o subaco peludo. Comecei a ficar com as partes íntimas, a irmã já imagina, né? Não precisa entrar em detalhes. E as minhas pernas com aquele fio de cabelo, de pelo, parecendo um caranguejo. Tá vendo? Né? Comecei ali a ficar com a minha autoestima baixíssima. Pô, falava alguma coisa: Jamile, você não é assim. Jamile, você tá diferente. O que aconteceu? Quando você aceitou a Jesus, você tá indo para a igreja, você era uma inspiração. Tá vendo? Né? A gente ia com você, né? A gente via que você tava bem ali, né? E agora você tá nesse grau de que é isso, minha filha? O que tá acontecendo com você? Eu falei assim: o Espírito Santo de Deus me falou que eu tenho que ser diferente. E tudo aquilo que eu usava era do Satanás, eu não vou usar mais. Pronto. Começou a perturbação na mente. Quando eu ia tomar banho, que eu pensava em querer tirar os pelos, já vinha na mente: se você tirar, você vai pro inferno. Na certa. Peguei meus pijamas também e comecei a jogar fora. Eu tenho um problema de coluna. Então, sempre que... Aqui em São Paulo é muito frio. Então, sempre quando vinha o frio, né? Eu usava um pijama bem quentinho para dormir, né? Porque ali me aquecia. Então, assim, esquentava, né, meu corpo e parava de doer os meus ossos. Fui perguntei a ela: missionária, eu durmo de pijama, é pecado? Ela falou: irmã, se a irmã tá dormindo de pijama, é melhor a irmã parar de usar agora, porque senão a irmã vai pro inferno. Brincadeira? E tudo ela atribuía a Satanás, a pombagira, que Deus não se agradava. Aí eu falei: irmã, mas eu tenho problema nos ossos. Ela falou assim: já que a irmã tem problema nos ossos, a calça do pijama, né? E coloca uma saia por cima para que cubra a calça. Tá vendo? Ou seja, loucura. Para mim dormir, para ficar bem diante de Deus, para dormir em santidade, segundo ela, né? Eu tinha que dormir com uma calça por baixo e uma saia por cima da calça, para que se Jesus voltasse, eu não ficasse. Não aguento isso não. Né? Porque segundo ela, a mulher que usa calça, Deus vê a pessoa nua. Ela começou, né, me dar esses conselhos. Aí eu peguei tudo que eu tinha, irmã, imagina, joguei fora. Ela falou que piranha, presilha de cabelo, no mundo espiritual, tanto ela quanto o Juju Batom falou que, segundo espírito, era dente de demônio. No mundo espiritual. Um monte de coisa boa no lixo, fui jogando um monte de coisa boa no lixo, né? Depois do meu casamento, peguei a minha sandália de salto de 4 centímetros que meu esposo comprou, linda. Tá vendo? E doei para uma irmã, porque eu falei para ela que Deus tinha tocado no meu coração para doar, porque Deus não me queria mais com nenhum tipo de salto alto, ainda que fosse baixinho. Tá vendo? Sendo que não era Deus, né? Mas eu tava com a mente cauterizada. O que aconteceu? Eu peguei o meu vestido do casamento, né? Um vestido lindo que dava para mim sair com meu esposo, e vendi. Meu esposo pagou 180, 200 reais no vestido, né? E eu peguei o vestido e vendi por 70 reais, certo? Peguei tudo que eu tinha, cortei. Aí essa mesma missionária, essa missionária Nathalie, né?
ela falou em uma live sobre peças íntimas das irmãs. Ela entrou dizendo, né, que Deus não se agradava também que as servas deles, que Deus tinha revelado que Deus não se agradava que as servas deles usassem sutiã de bojo, certo? E que Deus também não se agradava das irmãs, ainda que fossem casadas, usassem calcinhas de renda. Que qualquer calcinha, por maior que fosse, mas que tivesse renda, que era para as irmãs jogar fora ou as irmãs tirar. Pronto. Entrou na minha mente que a pombagira estava no meu guarda-roupa. Brincadeira? O que eu fiz? Peguei minhas calcinhas de renda, cortei tudo. Pronto, fiquei com poucas calcinhas, poucas peças íntimas. Aí eu vi que eu não podia mais comprar, meu esposo não quis mais me dar dinheiro para comprar nada, porque tudo que ele comprava eu jogava fora. Eu peguei algumas poucas calcinhas que eu tinha e comecei a tirar as rendinhas com a tesoura. Irmã Kátia. Comecei a tirar as rendas com a tesoura. Meu Deus. Porque com medo de ir para o inferno. Aí, pronto. A irmã já imagina no grau que eu cheguei, né? Parei de hidratar meu cabelo. Parei de usar um creme específico para o meu cabelo. Pela capa dá pra ver. Comecei a usar só coque, só cocó. Comecei a usar roupa lá no pé. Comecei a parar de cuidar das minhas unhas, né? Parei de cuidar do meu corpo e toda vez que meu esposo chegava para deitar na cama, meu esposo nem me tocava mais, né? Às vezes, quando ele encostava aquele... Agora isso é doutrina de Deus? Isso é doutrina de Deus? O marido... Aí sabe o que é que os incautos, perturbados mentais, ainda dizem uma coisa dessa? Era o diabo usando ele. Porque você estava seguindo a doutrina. Era o diabo usando ele para destruir o casamento da pessoa. Em mim, ele já virava para o lado e eu percebia que era como se ele tivesse nojo de mim, né? E ali eu comecei a falar para ele que eu estava em santidade, né? E que entre ele ou Jesus eu preferia Jesus. Ali eu entrei e falei com ela assim: missionária, meu esposo está me rejeitando dentro de casa, porque eu não tô me cuidando, não tô me depilando. Ela falou assim: irmã, isso daí é Satanás. Tá o vendo? diabo tá usando seu esposo Tá vendo? para a irmã abandonar a doutrina. Não saia da doutrina que Deus é contigo. Tá o inferno vendo? se levanta. Tá vendo? Ela falou, e outra coisa, deixa ele ir atrás de outra. Se ele for atrás de outra, irmã, ele vai se ver com Deus. Tá vendo? Tá? Porque a irmã é serva de Deus e Deus me falou, ela falou assim, o Senhor me revelou que as irmãs não podem agradar mais ao esposo do que a Deus. Falou, foi isso que ela falou pra mim. E ali ela começou a dar conselho às irmãs na live. Inclusive tinha uma irmã que falou assim, irmã, eu tô no segundo casamento, né? Tenho 2 filhos e eu não sei o que eu faço. Ela falou, irmã, você deve orar a Deus e deve abandonar o seu esposo, porque seu primeiro esposo tá vivo e você tá em casamento de adultério. Eu não aguento isso, não. Eu já ouvi esse áudio 2 vezes. Como é que essa mulher dá um conselho dessa lá no 3º casamento, gente? Será possível que esse povo cego ainda fica alimentando esse tipo de gente? Ela no 3º casamento. Que quem desmascarou ela aqui foi os canais no YouTube. Ela no 3º casamento mandando a mulher abandonar o esposo. Essa irmã começou a chorar. Falou que entrou em depressão, largou ela e começou a passar necessidade, né, com os 2 filhos, porque ela abandonou o esposo e ficou com 2 filhos para criar, né? E essa família foi destruída, muitas outras famílias que foi destruída, né? E aí eu sempre tinha oportunidade, irmã Kátia, de pregar na igreja que eu congregava na Assembleia de Deus. Aí, toda vez que eu pegava um microfone para levar uma palavra, eu queria falar de doutrina. Aí eu comecei a pegar todas as coisas, esses ensinos malignos que a missionária Nata lhe dava, e comecei a pregar no púlpito da igreja, mandando em direta para as irmãs. Tá vendo? Eu falei, minha irmã, se você tá na presença de Deus, você pinta a unha, você tá com seu cabelo, você tá vaidosa, o seu lugar é o inferno. E comecei a falar isso. O pastor da igreja tomou a decisão de me deixar de banco, né, unidade, porque ele falou, irmã, você tem que pregar a palavra e não vim aqui pregar a sua doutrina. Pregar coisa que não está na palavra. Ali eu me rebeliei contra os pastores da igreja que eu congregava. Tá vendo? Por conta dessa missionária. Tá vendo? O pastor simplesmente, como homem de Deus, chamou ela e falou, minha irmã, você é para pregar a palavra.
Não é para você ficar pregando isso aqui. Aí diz que o pastor está sendo usado pelo diabo, como a da túnica falou um dia, né? Que os pastores se levantou contra ela das igrejas, porque ela queria ir para cima da igreja e falar de túnica, e falar de arrebatamento de sonho. Aí o pastor da igreja chamou ela e aconselhou. Ela tem um vídeo que ela diz isso. Que os pastores se levantavam contra ela. Comecei a levantar a voz para o meu esposo dentro de casa. Comecei Claro, sim. às vezes, quando ele vem me procurar, eu tá na live da missionária. Tá né? vendo? Quando meu esposo vem me procurar, eu tá orando. Era 24 horas com a Bíblia aberta. Tá vendo? 24 horas de joelho, praticamente, né? Porém, o que me chamava a atenção, irmã Kátia, era que quanto mais eu dobrava meu joelho e orava, as coisas não melhoravam, as coisas iam de mal a mais reza, pior. mais assombração aparece. As coisas travavam, né? As coisas travavam. E ali eu falei, missionária, eu tô buscando a Deus, mas as coisas estão ficando difíceis, eu não sei o que eu faço. Ela, irmã, continue que esse demônio vai cair por terra. Aí ela falou para mim entrar no propósito de jejum de 21 dias, né? Pela minha vida espiritual. Que Deus iria entrar com a resposta, com a vitória, né? E ali eu comecei a fazer propósito com Deus, porém minha vida não ia para frente. E comecei a me sentir mais santa que as outras pessoas. Me afastei de todo mundo, me afastei dos meus parentes, comecei a tratar todo mundo mal, coisa que eu não fazia antes de conhecer essa mulher, antes de conhecer esse canal, né, dessa missionária Nathalie. E eu comecei a mudar com as pessoas, né? Não contente, essa missionária começou a falar também para as mães que Deus tinha mostrado a ela que as crianças também já era para estar na doutrina, né? Aí ela falou que era para as irmãs, né, não ficar mais colocando short nos seus filhos, né? E as crianças, meninas também que não usassem calça, que Deus tinha mostrado para ela que não era para fazer isso, que era para já ensinando a doutrina. Comecei a querer colocar meu filho para jejuar, que tanto essa missionária quanto a tal da Thalia, né, a jovem que vivia sendo arrebatada em todos os cultos, que eu também segui esse canal. Todos os cultos dessa jovem, ela era arrebatada. Eu comecei a idolatrar ela, né? Tá vendo? Ela também tinha muitas experiências. E essa daí é que tem aqui no canal que disse que viu a casa de Davi Miranda lá no céu. Essa missionária Nathalie, ela começou a falar coisas que ela pegou do canal dessa missionária Solange, dessa Thalia, né? Do canal Edificar, João Pessoa. Ela começou a pegar coisas dali e começou a trazer para ela, né? Coisas que ela falou que Deus falava que podia, que depois ela falou que já não podia mais, né? Quando na verdade Deus não tinha mostrado nada a ela, foi coisa da Thalia e da Solange. E ali ela começou a falar. Essa missionária Nathalie começou também a falar acerca de como os casais deveriam se relacionar. Pedir desculpa, irmã Kátia, aqui, né? Pelo que tanto a irmã Kátia também quanto as pessoas que vão estar ouvindo esse áudio. Pode falar, pode falar. Peço desculpa, tá bom? Tanto as irmãs quanto aos irmãos. Eu falei para ela assim, missionária, eu não consigo, né? Eu vou falar um pouco com mais cautela, né, irmã? Porque é um assunto muito íntimo. Falei assim, irmã, eu não consigo sentir prazer, né? Somente com meu esposo, a irmã entende, né? Nenhuma posição aí. Então, irmã, mas o Senhor não se agrada da mulher por cima do homem, né? O homem tem que estar por cima porque Deus fez Adão para dominar Eva. Oh, meu Deus, né? do céu. E não Eva para dominar Adão. Então, seu esposo tem que ir por cima. Eu falei, irmã, mas meu esposo, ele tem um problema no coração. Meu esposo, ele tem problema no coração, a qual ele também não pode fazer muito esforço, né? E aí ela falou assim, então, irmã, nesse caso aí, a irmã deve orar para Deus tirar esse problema dele. Ou então, o que a irmã tem que fazer? Se ele querer que a irmã vá por cima dele, a irmã fala que não. A irmã fala que não obedeça, porque Deus não se agrada, tá? E ali eu comecei a não sentir mais prazer pelo meu esposo. Comecei a sentir medo de ter relação com ele. E às vezes ele ia dormir, eu ficava a madrugada toda assistindo a live dessa missionária.
Teve um... Tá vendo? Assistindo a live dela, madrugada. Eu não disse, é a live da madrugada. Enquanto isso, ela tava lá por cima do mancebo. Teve uma campanha de 40 dias de oração que ela fez, que eu entrei, né, nessa campanha. E peguei uma luta travada. E essa missionária começou a falar, né, que era para pegar as coisas e jogar fora, que não podia fazer a vontade do marido e desagradar a Deus, né, que se meu esposo quisesse, né, que dormisse de peça íntima, que não dormisse, que o demônio, um demônio chamado incubus e sucubus, que ela iria atacar de madrugada. Pronto, comecei a sonhar com demônios, né? E ali começou a minha luta com travada, né? Meu esposo, ele não era um homem de ficar bebendo, não era um homem de ficar saindo, ele começou a sair, começou a beber, Satanás, né? vai E eu destruir falei a pra ela, família. irmã, meu esposo não era assim, irmã, e depois que eu entrei nessa sã doutrina, a minha vida tá indo pra trás, tá de mal a pior, eu não vou suportar. Ela falou, irmã, é o demônio que pegou ele. Olha pra Né? Se isso. seu esposo está fazendo isso, Brincadeira? é porque o diabo está em fúria, porque você está fazendo a vontade de Deus. Deus é Ali eu amado. comecei a entrar em lares, comecei a orar, né? Comecei a fazer as coisas tudo quanto é jeito, mas eu não consegui, irmã Kátia, sentir a presença de Deus, né? Eu li a palavra de Deus e procurava versículos de santidade, versículos que diziam o que podia e o que não podia. Tava E doida ali eu já. comecei a Tava ver doida. tudo pecado. Comecei tudo a ver pecado, comecei a ver pecado, comecei a ver pecado. Quando eu cometia uma falha, eu ia lá e aceitava Jesus de novo. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, a ponto de toda igreja, eu comecei a passar de igreja a igreja e levantando. Tem alguém aí que quer fazer um concerto? Eu levantava a minha mão. Levantava a minha mão, por quê? Porque qualquer falinha, né, que eu saísse dessa sã doutrina, para mim já estava desviada. E ali eu comecei a ficar com medo de ir pro inferno. Comecei a largar as coisas, irmã, dentro de casa. Comecei a abrir mão de muitas coisas, não por amor a Deus, mas com medo de ir pro inferno. Parei de servir a Deus por amor, comecei a servir a Deus por medo. Parei de deixar o meu filho assistir. Não deixava meu filho brincar mais com nenhum coleguinha. Brincadeira. Não deixava meu filho usar mais nenhum tipo de short. Peguei calça jeans do meu filho que meu esposo comprou, joguei fora. Joguei fora a camisa de time. Brincadeira. Né, que meu esposo comprou pro meu filho, né? Joguei fora sapato de personagem do meu filho. E passei a colocar no meu filho só calça. Só calça, só calça. Meu filho foi ficando sufocado e as pessoas observando. Meu esposo começou a ficar chateado dentro de casa, né? Começou a ficar chateado e as pessoas começaram a zombar de mim, né? E aí eu comecei a fazer tudo isso, né? Comecei a ficar perturbada, entrei em depressão, né? Parei em todo lugar que eu ia e as pessoas me olhassem, eu já botava na cabeça que era o diabo que estava usando essas pessoas. Qualquer coisa eu repreendia. Tá vendo? Né? Parei quando meu esposo estava na sala assistindo a TV, que eu passava de costa pela televisão, passava de costa para a televisão e repreendia, né? Tá repreendido, Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Comecei a ungir as peças íntimas do meu esposo. Meu Pai eterno. Né? Que a missionária aí da sã doutrina, né? Falou que para ungir as coisas, né? Minha vida começou a virar um inferno. Eu não comecei mais a ser, não voltei mais a ser feliz, né? Nesse tempo que eu conheci essa mulher. E todas as lives dela eram uma renúncia que ela falou que Deus pedia para ela, né? E ela falou, irmãos, vai ser o mínimo de detalhes, né? Vaidosa, os mínimos detalhes, a irmã vai perder a salvação. E ali, irmã, eu entrei num estado deplorável, né? Meu esposo não sentia mais prazer de ficar comigo. Eu rejeitava meu esposo com vergonha. Quando ele encostava em mim, eu não deixava ele pegar em mim. Que eu ficava com vergonha dele colocar a mão em mim e ver todo aquele espelho no meu corpo. Tá vendo? Quando eu passava na rua, eu estava no ponto de ônibus, as pessoas ficavam olhando as minhas pernas.
né? E eu não tinha coragem de olhar minhas pernas, né? Eu vi as mulheres bonitas na casa do Senhor, vi as mulheres passando com seu esposo, as mulheres bonitas, e eu com autoestima lá embaixo, né? Depois eu comecei a passar a sentir nojo, né, do meu esposo. Comecei muitas coisas, sabe, irmã, que eu passei. Foram noites terríveis, né? Em depressão. E parei de tomar anticoncepcional, que ela falou que se estivesse tomando anticoncepcional eu estava cometendo crime, né? Porque cada vez que eu tinha relação com meu esposo, ali, né? Que a gente sabe ali, tudo aquilo que saía já era vida, né? Então que eu parasse de tomar, não porque eu creio, porque eu parei de tomar o remédio, mas sim porque eu tenho um problema de endometriose. Eu tenho dificuldade de engravidar, né? E eu engravidei agora tem pouco tempo, porém eu perdi meu bebê, né? Mas até então eu já tinha parado de ver a live dessa missionária. E aí foi quando eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E tava indo para a igreja, e não tinha mudança. Meu esposo parou de me acompanhar. Minha sogra é evangélica, meu esposo falou para ela, mãe, eu não sei mais o que fazer com Jamile. Dá para perceber que Jamile ela não está bem, né? Meu esposo falou para a mãe dele, que é para minha sogra, né? Jamile não tá bem, mãe, vamos pedir uma campanha de oração, porque ela pegou as coisas dentro de casa e jogou tudo fora. Eu não sei mais o que fazer, ela não é mais a mesma, eu tô sentindo falta da minha esposa, ela não era assim. Não sei o que está acontecendo. Ela fica até 3, 4, 5. Tem vezes que amanhece o dia no celular, acordada, mãe. Não quer deitar mais. Não sei o que fazer. Assim. A sogra conversou comigo, mas não entrava na minha mente. Detalhe, irmã Kátia. Comecei a me afastar de Deus, né? Porque quanto mais eu orava, eu não conseguia sentir conexão com Deus. Pelo contrário, quando eu orava, em vez de eu sentir paz, eu ficava mais perturbada do que eu já era. Até que eu conheci seu canal. Glória a Deus. Né? Veio para mim o YouTube recomendou, né? Um canal Rosa de Saron. Aí eu entrei, né? E eu olhei a sua pessoa assim, gostei. Porém, depois que eu vi que você estava refutando alguns canais, eu comecei, não vou mentir, eu comecei a sentir raiva, né? Porque eu vi que você estava falando ali, abrindo, né? Os nossos olhos, né? Aí que eu digo que era o inimigo cegando ela, para poder botar raiva, entendeu? Como quem diz, não presta, não é fofoqueira. Não acredite nele não, que ele é mentiroso. Você estava pregando ali a palavra, mostrando dentro da palavra, mas dentro de mim você estava perseguindo ali as pessoas que eram servos e servas de Deus. Tá vendo? E mesmo assim eu continuava te assistindo, mesmo não concordando, eu continuava te assistindo, mesmo não concordando, continuava assistindo. E até que minha mente foi abrindo, né? Mas mesmo assim eu continuei seguindo essa tal dessa missionária nata. Aí, na época do auxílio, 2 anos atrás, presta atenção, viu? Eu entrei, eu já... Presta atenção o que ela vai dizer. Agora, os incautos, que graças a Deus ela foi incauto, não é mais. Gosta disso aqui, gosta disso, entendeu? Aí eles gostam disso, do que ela vai contar aí. Bora. Já havia explicado para a irmã, eu fui aprovada no auxílio emergencial, né? Sem eu mesma ter dado entrada, simplesmente foi automático. Né? Eu já era inscrita no CAD Único. Porém, a minha inscrição no CAD Único estava o meu sobrenome de solteira, né? E eu já estava com sobrenome de casada, mas... Deixa eu explicar um negócio para vocês, que vocês podem estar passando isso. Olha, ela achou que era errado, porque ela estava, o CAD Único, ela foi aprovada com o nome de solteira. Ela achou que estava sendo errado ela pegar o dinheiro porque ela já estava casada, mas não não tem nada de errado não, porque a pessoa era ela mesmo, entendeu? Porque estava acontecendo os problemas comigo, vou contar aqui porque você pode estar passando por isso. Eu era casada, né, muitos anos, me divorciei, aí eu fiz a identidade de solteira, presta atenção, de solteira. Só que eu casei de novo, casei com o Regis, né?
E aí tirei a identidade de casada. A identidade de solteira não serviu. Só que tudo meu que eu ia fazer, porque você só tem um CPF. Então ela pensou, o inimigo botou até na cabeça dela que o dinheiro não era dela, porque o dinheiro era de um nome de solteira, mas ela já era casada, mas é o único CPF. E aí eu ia abrir conta no banco, não conseguia. No dia que eu fui na emergência, deu problema para eu fazer ficha, porque a identidade de casada com o nome do meu marido não estava batendo com o CPF, porque eu ainda estava com o nome do antigo cônjuge, o sobrenome. Então aí eu disse assim, não, mas eu já tirei a identidade. Foi quando meu irmão disse, irmã, você tem que ir na Receita Federal. E eu sem saber. Então, tudo que eu ia fazer, em vez de sair o nome de solteira, saía lá o nome, ou de casada agora, saía o nome do... Eu digo, o que está acontecendo se eu já sou casada? Aí foi quando meu irmão disse, não vai automático, você tem que ir na Receita Federal. Eu tentei abrir conta em banco, não consegui. Todos os documentos que eu fazia, quando eu bati o CPF, saiu o sobrenome que estava lá. Depois de anos... Aí foi que eu fui para a Receita Federal, paguei R$ 50, pronto, legalizei tudo, acabou aquele antigo nome, entendeu? Então, muitas vezes pode estar acontecendo isso com você, então tem que mudar. Então, aí, o que é que ela vai dizer aqui, para a gente encerrar? Mesmo assim, eles me aprovaram. Ali eu recebi aquele benefício, né, 1.200. Porém, o de 1.200, eu dizimava na casa do Senhor, né, ofertava, né, e tudo mais. Só que... depois, não sei se a irmã lembra, né? Teve parcela de 600 e depois teve parcela de 375. Nessas últimas parcelas de 375, eu fiquei ali, entrou na minha mente que eu estava com dinheiro que não era meu, porque eu estava com sobrenome de casada, né? E eu fui aprovada com sobrenome de solteira nesse benefício, se é que a irmã me entende. Integrando a missionária, comecei a entrar em contato com ela, né? E ela começou a falar, então, irmã, as coisas estão tão difíceis. Tá vendo? Aí, né? ó Eu não tô tendo dinheiro, né, para golpe. comprar mistura. Tô aqui para fazer uma viagem. Eu acho que ela iria fazer uma viagem, não sei se era para Teresina, né? Alguma coisa assim. Eu não me lembro, não me recordo, mas era para um lugar assim do Nordeste mesmo. Que ela falou que iria fazer uma viagem, mas que ela estava com esse dinheiro, mas que ela não podia gastar R$ 1 desse dinheiro. Que era para ela fazer a viagem para fazer obra missionária. E ela falou que estava sem dinheiro para comprar mistura. Quando, na verdade, ela já tinha pedido aí, né? Ela já falou que precisava de 80 para um sítio. 80 mil. Nisso daí eu já fiquei em dúvida. Porque pulou nessa hora. Né? Aí eu falei assim, então, irmã. Aí eu comecei a falar com ela, então, missionária. Lembram que ela dizia que estava com 80 mil, mas estava passando fome, passando o quê? Porque o dinheiro... como é que Deus abençoa eu sou missionária, aí tem 80 mil por sítio, eu estou fazendo a obra de Deus, já que eu estou honesta, a Bíblia diz que o obreiro é digno do salário. Eu não posso tirar R$ 1.000 ali daquele dinheiro para comprar comida, se eu estou fazendo obra. É claro que pode, desde quando você esteja mesmo fazendo a obra de Deus. Aí Deus vai mandar uma pessoa me dar 80 mil para comprar um sítio e eu vou ter que mendigar para comprar uma mistura para comer meio-dia. Tá bom. Eu tô recebendo mais um benefício, né, do governo, esse auxílio aí, esse valor de R$ 375. Porém, eu tô com uma consciência um pouco pesada, irmã. Eu sou casada, né, no cartório, no civil, e eu tô recebendo esse benefício e eu fui aprovada, mas na minha inscrição lá do Cadinho Único lá pro governo, eu tô como solteiro. O que eu faço? Ela falou, então, irmã, é o seguinte, como dízimo, Deus não vai receber dessa parte que não te pertence, né? O dízimo o Senhor não vai receber, mas Deus vai, tá vendo? Vai se agradar muito mais se você pegar a parte que não te pertence e ajudar outra pessoa. Ela. Foi isso que ela falou pra mim. Ela. Aí eu falei, então, irmã, eu senti agora no coração de te ajudar. Alguém pode falar, dá porque quer. Sim, dá porque quer. Porém, eu estou falando acerca de algo que trata-se de dinheiro, né? E ali eu falei para ela, eu vou enviar para você, a irmã aceita? Ela falou, ô irmã, se a irmã enviar,
Glória a Deus, vai me ajudar muito, porque eu tô sem dinheiro até para comprar mistura. Tá vendo? Aí eu peguei e fiz um Pix para ela, né? Aí veio o comprovante. Aí ela foi, obrigada, irmã. Eu falei, amém. Aí da próxima vez que eu peguei a parcela, eu com conta para pagar, Tá certo? vendo? Eu tava com dívida para pagar. Tá vendo? E meu esposo vendo isso. Aí eu falei, amor, eu senti no coração de pegar essa parte que não me pertence e doar para uma pessoa. Mas meu esposo, ele é muito paciente. Meu esposo, ele é uma bênção de Deus, apesar dele não ser cristão, né? Mas ele é muito paciente, ele não falou nada. Aí eu peguei essa parte, né? Deixei de pagar minha dívida e enviei para ela. Porque se eu pegasse esse dinheiro e dizimasse na igreja ou pagasse minha dívida, eu iria para o inferno. Tá se vendo? Jesus voltasse. Tá vendo? Porque era uma parte. Falei, então, irmã, o que me chamou a atenção é que depois que eu enviei para ela, ela parou de responder minhas mensagens. Tá vendo? Eu perguntei, oi missionária, tudo bem? Ela visualizava, não respondia. E há uma ajuda porque eu não recebi mais o dinheiro, o meu benefício acabou. Ela não respondeu mais Tá as vendo? mensagens. Tá vendo? Ela começou a me tratar diferente, Tá não vendo? começou mais a me tratar como antes. Tá vendo? Aí, eu tava procurando umas camisolas, né? No começo eles são assim. Eles pedem roupa véia. Ô, vocês podem ajudar com roupa véia, né? Com roupa que é para dar os carentes e tudo, né? Que a irmã aí, ó, pegou, não foi roupa véia não, foi roupas boas mesmo que mandou para lá. Mandou ainda R$ 200 dentro do meio da roupa de oferta para ela. Quando o dinheiro começou a entrar, acabou, não precisava mais de roupa para dar aos pobres não. Era Pix. Para usar. Aí ela falou assim, eu peguei, tirei print dessas duas camisolas e mandei para ela. Aí ela falou, eu falei, irmã, eu tô querendo comprar uma camisola para mim usar com meu esposo para dormir, mas eu tô com medo porque eu não sei se é da sã doutrina ou não. Foi desse jeito, irmã Kátia. Eu falei assim para ela, eu perguntei, enviei a foto de duas camisolas e perguntei assim, essa camisola, irmã, eu posso usar ela? Detalhe, irmã Kátia, a camisola era de manga até o cotovelo. Porém, a camisola era até o joelho, né? Aí ela falou assim, muito curta. Falou que tava muito curta. Foi muito seca. Ela nem disse que nem podia, nem que podia. Ela só disse assim, muito curta. Aí eu peguei, tirei print da outra, mandei pra ela. Essa tava até a canela. Eu falei, e essa? Ela falou, ah, sim, essa sim. Aí eu comecei no Mercado Livre pesquisando assim, né? Camisolas para a senhora. Calçolas de senhora. Comecei a comprar calçolão, né? Foi nessa e hora que eu comecei vi. a ver camisolas de senhora. Ali eu fui olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e comecei. Meu esposo me dava muito presente. Ele me dava perfume, me dava hidratante, me dava bolsa, me dava roupas. Algumas roupas que meu esposo me dava, que eu via que era um pouco colada, eu pegava e vendia. Né? Eu vendia, eu jogava fora. Meu esposo parou de me dar presente. Meu esposo nunca mais me deu nem sequer um perfume de presente para contar a história. Porque ele ficou chateado porque ele me dava e eu jogava fora. Tudo que ele me dava que não servia para mim eu jogava fora. E era o que ela falava. Ela falava, irmã, se seu esposo te dá uma roupa, te dá algo que você vê que vai desagradar a Deus, joga fora. Você nem doa e nem venda. Aquilo que não serve para você não serve para outro. Você vai levar maldição para a vida da pessoa que você está doando isso. Foi isso que essa missionária me falou. Aí eu comecei, né, ficar perturbada, comecei a chorar. Toda vez que eu ia para o culto, eu dobrava o joelho, eu começava a chorar. Comecei a ficar mais seca do que eu já era. Comecei a ficar deprimida, amarela. Pela capa dá pra ver, né? Não tinha semblante de paz, não tinha mais semblante de nada. E comecei a falar, meu Deus, está muito pesado esse fardo. Eu não vou suportar, Senhor. Eu não vou suportar. No mundo eu era tão bonita e agora te servindo eu tô essa coisa tão feia, esse bagaço. Eu mesma me desmoralizava. Eu falei assim, meu esposo vai me deixar, meu esposo tá olhando para outra. Irmã Kátia, eu não aguentava ver uma mulher bonita. Eu comecei a ficar feia, queria que as irmãs também ficassem feias. Tá vendo? E comecei a pegar essa doutrina dessa missionária e comecei a falar para as irmãs que não era para as irmãs se depilar,
comecei a pegar essas regras e passar. Detalhe, essas irmãs começou a ter problema dentro dos lares também, igual a mim, né? E foi luta travada. Foi luta travada. E essa missionária parou de mandar mensagem. A missionária Nathalie, ela não conversou mais comigo como antes, né? Ela sempre mandava vídeo, ela sempre perguntava: oi, irmã Jamile, tudo bem? Ela parou depois dessa transferência de Pix, foram só 2 vezes, né? Mas me surpreendeu a atitude dela, né? Eu sempre trabalhei, sempre paguei minhas dívidas, né? Trabalhando com venda de lingeries, e ela falou que Deus falou que não se agradava, que era para me renunciar à minha venda de lingeries, porque eu ia estar induzindo as mulheres casadas a se prostituir com seus esposos, se eu estivesse vendendo calcinhas de renda, se eu estivesse vendendo sutiãs de bojo, se eu estivesse vendendo peças íntimas que não agradasse a Deus, eu iria estar incentivando essas irmãs a se prostituir com os esposos. Porque quando essas irmãs usavam as roupas, peça íntima com renda, o esposo não via a esposa, mas via o demônio da pombagira. Eita, e não se apaixonava pelo essa, esposo, mas se apaixonava pela pombagira. Isso que ela me falou. E aí, eu comecei a parar de vender essas coisas, começou a dívida, né? As dívidas cresceram e não consegui pagar minhas dívidas. E tô com essa dívida até hoje. Sujei meu nome, coisa que eu nunca tive. Tá vendo? Nunca fiz isso, irmã Kátia, nunca tive nome sujo. Nunca tive nome sujo, sabe? Ela ficou emocionada. Nossa, irmão, quando eu lembro dá vontade de chorar. Eu nunca tive meu nome sujo. E... aí onde está a doutrina da Jezabel? Aí, a manipulação, meu filho. É isso aí. Aí o povo acha que Jezabel é doutrina, é por causa de batom e brinco e blusa sem manga. Desculpa, irmã. Me desculpa, é que quando eu lembro, irmã, o que eu passei foi um inferno na minha vida. Tá vendo aí, Incautos? Foi um inferno ter seguido, sabe? Tá vendo aí, Incautos? Esses canais de É sanduíche. o que vocês estão passando aí, ó. Me afundar em dívidas. E ali eu falei: meu Deus, me ajuda, Senhor. Porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu falei: eu tô com direito que tá e eu vou fazer. Por quê, irmã? Porque a minha fonte de renda, eu abri mão das minhas coisas. Porque essa missionária falou que se eu vendesse essas coisas e que Deus pagar minhas dívidas. Ela falou assim: irmã, se você tiver fé, Deus ele vai pagar as suas dívidas. Brincadeira? Mas a irmã, viva pela fé, irmã. Faça que nem eu, viva pela... Você compra, faz a dívida e Deus que vai pagar, né? Gasta aquilo que não pode pagar com dinheiro que não tem, né? Aí é Deus que vai pagar, né? Não é você não. Ore pela fé que Deus vai pagar a sua dívida, viu? Pela fé. Porque se você for não viver pela fé, você for fazer esse tipo de coisa, né? For ficar vendendo essas coisas, que no caso era lingeries. Irmã Kátia, eu nunca vendi nada para poder desviar ninguém, sabe? Eu sempre vendi coisas, lingeries, coisas muito assim, coisas, como que eu posso dizer? Que não era extravagante, irmã, entendeu? Nunca vendi coisas que pudesse, né, atrair esse espírito maligno, como ela fala, de pombagira, né? E eu comecei a parar de ficar vendendo minhas coisas. Aí minha dívida, né, eu tive que entrar lá em acordo, consegui quitar uma dívida de 1.000 e pouco, graças a Deus. E tem mais 2, né, que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que eu vou conseguir quitar. Mas tudo isso porque eu parei de vender minhas coisas. Então Deus ele me deu outra oportunidade. E agora, né, eu vou voltar a vender minhas coisinhas, consciência pesada, para poder quitar minhas dívidas, né? Porque assim, ela não faz. Quantas pessoas estão com a vida toda acabada aí, devendo? Porque tinha salão de beleza. Queimou tudo, acabou com tudo.
Aí comprou muitas das vezes secador no cartão, aquelas bancas no cartão, alugou o ponto, tinha as manicures que trabalhava, aí foi para esse diabo dessa doutrina insana, aí pronto, queimou tudo, aí tá devendo o cartão, vocês estão tudo com nome sujo aí, esse povo, né, porque eu sei que às vezes, né, gente, acontece caso de desemprego, mas eu tô falando por causa disso aí, hein? Aí Deus quer que o servo dele, a gente luta, gente, para não sujar o nome, para ficar com o nome limpo, ou então tá com o nome sujo, mas Deus vai dar condição de você pagar para poder limpar, porque a melhor coisa é você com o nome limpo. Aí o que é que acontece? Não, sujou tudo. Aí Deus que quer a pessoa com o nome limpo, que não quer com o nome no SPC, Serasa, nada, vai permitir você queimar tudo para ficar devendo os outros. Falou, irmã, eu vou te ajudar. Não. A única coisa que ela falou para mim é: tenha fé em Deus, minha irmã, que Deus vai pagar suas dívidas. Né? Você não crê não que tudo é possível aquele que crê, que nada é impossível para Deus? Foi o que ela disse para mim. E ali eu entrei num estado deplorável. Aí eu comecei, né, parar de fazer as coisas, parei de servir a Deus por amor, passei a servir a Deus por medo de ir pro inferno. E se não fosse a misericórdia de Deus, irmã, meu casamento tinha destruído, a minha família tinha se destruído por conta desses canais, dessa doutrina podre e maligna. E ali foi quando eu conheci seu canal, né? Não tô aqui te idolatrando, mas eu conheci seu canal e foi através do seu canal que os meus olhos espirituais foram abertos. Glória a Deus. E ali eu comecei a seguir, né? Até então não era inscrita a sua, mas eu me inscrevi no canal e fui vendo alguns vídeos seu, a qual você falava, né? Que dando conselho para as mulheres, você falando como ter um casamento abençoado, né? Mostrando dentro da palavra. E ali minha mente foi ficando aberta, irmã. E depois que eu conheci seu canal, a minha vida mudou dentro do meu lar. Glória a Deus. Né? Não vou dizer que meu esposo voltou a ir para a igreja. Eu tô desigrejada, né? De templo. Eu tomei trauma de templo. Né? Só vou assim visitar, mas eu não tô dentro de igreja. Só podia. Mas o meu casamento melhorou muito depois que eu segui o seu canal, né? E a minha vida com meu esposo mudou. Né? Eu cuido do meu cabelo, cuido do meu corpo, faço minha depilação, faço minha higiene. Inclusive meu esposo me deu até dinheiro, né, para que eu venha investir ali nas lingeries, para que eu venha ter voltar com as minhas vendas novamente, né? E depois eu vim descobrir, irmã, que não era Deus que estava me pedindo essas renúncias, era o próprio Satanás, entendeu? Que estava me pedindo essas renúncias, porque sempre que vinha alguma coisa que eu não podia usar, que eu cortava minhas roupas, tipo, você não pode usar essa camisola. E quando eu não cortava, aquele demônio, ele vinha me atormentar de madrugada. Eu começava a ver vulto, eu começava a andar dentro de casa, começava a me bater nas paredes, eu começava a ficar apavorada, eu começava a ver grito, começava a ver sorriso, começava a ver vozes, ouvir vozes, ficar perturbada dentro de casa, gritava de madrugada. Meu esposo me acordava para saber o que estava acontecendo, entendeu? Ficava com falta de ar. E quando eu não fazia aquilo, eu ficava perturbada, entendeu? E esse demônio só parava de me atormentar quando eu pegava aquilo que segundo eu, na minha mente, né, Deus estava pedindo renúncia, quando eu pegava e jogava fora. Porém, o que me chamava a atenção era que as irmãs, né, que usava brinco, usava batom, usava calça, essas irmãs, elas eram muito abençoadas por Deus e eram usadas por Deus, né? E eu não era, essas irmãs conseguiam sentir paz e eu não. E eu falava, meu Deus, eu estou renunciando o que o Senhor está me pedindo, e por quê? E ainda tem aquela coisa, viu? O espírito da inveja, né? O espírito ruim, né? Que inveja, né? O espírito da inveja. Ainda usa para botar na mente. Por que que o Senhor está usando elas e não me usa? Entendeu? Aí, ó. Que o Senhor está usando essas irmãs que tá toda maquiada, parecendo uma Jezabel, né? Que não tem nada a ver com Jezabel, né? E esse povo colocou isso na cabeça
de Jezabel, doutrina de Jezabel. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Que essas irmãs vaidosas o Senhor usa e eu estou aqui na sua presença há tanto tempo e eu não consigo ser usada por ti. Por que elas têm um casamento abençoado que não está fazendo a tua vontade e eu tô, tá vendo? Né? O ego. E a minha vida tá desse jeito. E ali, irmã, eu não aceitava nenhum abraço de nenhuma mulher que tivesse de batom, de brinco ou de calça. Porque eu dizia que ia passar pombagira para mim. Então eu parei de seguir essa missionária, né? Até descobrir que ela tinha casado de novo, né? Tá vendo? Que inclusive em um vídeo ela falou, ela contou uma experiência em um vídeo que Deus mostrou que ela estava morando numa casa com 3 maridos e que foi o Juju Batom que tinha falado para ela se separar, que ela estava num casamento de adultério, né? E que a mesma tinha falado que Deus falou para ela, quando na verdade tinha sido o Juju Batom. Ela caiu em contradição, eu peguei vários pontos. E ela falou que foi Deus que falou que se ela morresse no adultério, que ela ia para o inferno. Né? Então, assim, ela, para o bel prazer dela, ela casou de novo, ela tá perdoada por Deus, né? Mas uma pessoa que tá com brinco, a maquiagem, vai pro inferno, segundo ela. Até que eu descobri que ela tava casada com esse homem, né? E ela tinha conseguido o sítio de 80 mil e segundo ela tava passando fome, passando necessidade. Pois é. E ela comprando roupas em site chinês, né? Em site chinês aí, um site chamado Shein, se eu não me engano. Enfim, eu parei de seguir ela, parei de seguir todos esses canais que pregam essa sonsa doutrina, como diz a irmã, né? E hoje em dia a minha vida, no meu casamento, irmã, Glória a aquilo Deus. que eu já tinha te falado pessoal, né? Que eu não vou falar aqui, os conselhos que a irmã me deu, né? Meu esposo, ele bebe, porém a gente temos paz dentro de casa, né? Ele, aquilo que eu falei para a irmã no áudio, né? Que a irmã me deu conselho, né? Mas independente de qualquer coisa, meu esposo é uma bênção. Entendeu, gente? Vou encerrar aqui. Sabe? A gente tem às vezes uma discordância, mas não é como antes, né? Graças a Deus, primeiramente, a seus vídeos, né? Ele não tem vergonha de sair comigo, hoje ele sai comigo, né? E é isso, irmã, né? Contei aqui a experiência que eu passei com esses canais, né? Sobre a vacina, ela falou que Deus tinha falado para ela que quem tomasse a vacina do Covid, que iria entrar um demônio, né? Que Deus mostrou para ela que não era para ninguém tomar a vacina do Covid. Os servos dele, ela falou, irmã, se você tomar, você não é mais inocente. E tudo que é desobediência, a desobediência atrai demônios. E ela falou para mim que se eu tomasse, ou qualquer irmão ou irmã que tomasse a vacina do Covid, né, iria sofrer as consequências e Deus iria permitir o demônio, né, entrar. E ela falou que ela teve uma revelação que ela tinha sido aprovada por Deus porque na revelação ela não tomava vacina e as pessoas seguravam ela e dava vacina nela à força, né? E por ela ter rejeitado, ter tomado a vacina à força, sem a vontade dela, que Deus tinha se agradado daquela atitude dela, e que a gente deveria fazer o mesmo. E ela aconselhou também as pessoas que tivessem trabalho, que Deus falou que era para a pessoa renunciar ao serviço registrado, o serviço que fosse, mas que não era para a pessoa tomar a vacina. Ou seja, teve mulheres e teve homens que pararam de trabalhar e hoje estão passando dificuldade, necessidade por conta do conselho dessa hipócrita. Que ela falou que não era para as pessoas tomar vacina e teve pessoas que falaram, mas missionária, se eu não tomar, eu vou ser mandada embora do serviço. Ela falou que seja. Tá vendo? Deus vai abrir uma porta. Você não crê em Deus, não? Deus vai prover. Deus vai prover, mas é melhor você ficar desempregado, obedecer a Deus, do que você obedecer ao homem e ir para o inferno, né? E foi isso aí que essa cidadã, ela falou, ela perturbou a vida de muita gente, né? Eu sou uma delas, uma prova viva, né, das experiências que eu passei, né, por conta de assistir esses canais aí, né, por conta dessa Thalia e dessa Solange, né?
Enfim, mas a experiência mais forte mesmo, a que coloca qualquer um desses no bolso, que coloca até o pastor Júlio César, enrola ele e coloca no bolso. Essa tal dessa missionária Nathalie, tá? Tá bom? Eu me chamo Jamile, tá bom? Eu me chamo Jamile e tô enviando esse áudio. Quero agradecer a irmã Kátia, né, pela oportunidade. Quero agradecer, tá bom? E agradecer também pelos conselhos que a irmã me deu, tá bom, irmã? E aqui encerra a temida experiência que eu tive acerca desses canais aí, dessa sã doutrina. Então está aí, pessoal, o relato aí da Jamile, o que ela passou com esses falsos crentes. O intuito aqui não é denegrir ninguém, não é falar, apesar de que falam que nós falamos mal, mas não é. É que você pode estar passando por isso e você abra seu olho para que você não tenha sua família destruída com essas falsas doutrinas. Porque disse o Senhor Jesus que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Ore a Deus, busque ao Senhor e realmente veja se o que você está vendo, sonhando, vem de Deus. Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. E que Deus te abençoe e te guarde.